Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Arcângelo aqui, mais uma aula de Direito Processual Penal. E aí, pessoal? Olha aí, hein? Tem menos de um mês aí para a prova. Vocês sabem, a gente tem disponibilizado bastante coisa, o que é possível a gente disponibilizar, mas a gente vai continuar no embalo aqui sempre disponibilizando material para vocês. Estamos gravando esta aula por conta do concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se você estiver assistindo por outra razão, seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos fazer essa aula de maneira diferente. Eu vou ler os artigos e depois vamos fazer comentários sobre os artigos. Assim, vocês vão poder avaliar, por exemplo, como é o PDF, né, dessa matéria aqui, por exemplo, que você pode adquirir se você quiser, não é obrigatório, porque está tudo aqui disponibilizado para vocês, não é verdade? Mas se você quiser, custa apenas R$ 9,90. Entre em contato, explica isso direito concursos @gmail.com, a gente passa a chave e envia tudo direitinho para vocês, tá? Então vamos lá, eu vou fazer a leitura sem nenhuma interrupção e sem interpretar, tá bom? Ok? Depois eu faço a interpretação dos artigos. Capítulo 2 do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Artigo 513 diz assim: os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer das provas. Lembrando, depois a gente faz o comentário de cada um deles, tá? Agora é só uma leitura. 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, ou se este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor a quem caberá apresentar a resposta preliminar. Lembrando, comentários a seguir, tá? 515. No caso previsto do artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor. Parágrafo único do 515. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. Lembrando, comentários a seguir, tá? 516. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Chegando ao fim aqui, para que a gente possa começar a comentar, 514. Opa, 517. Recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado na forma estabelecida no capítulo 1 do título 10 do livro 1. Artigo 518. Na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3, título 1 deste livro. Vamos fazer uns comentários, assim vocês já podem acompanhar o que tem no PDF também, né? Pessoal, não é inscrito no canal ainda? Se inscreva. Aqui você vai encontrar sempre aulas completas sobre a matéria e nesse formato, tá bom? É um formato que traz aí a possibilidade de você, através do celular, estudar enquanto estiver no ônibus, de volta ou na ida para o trabalho, numa pausa para o almoço, não é? Para que você esteja sempre relembrando aí os artigos e seus conteúdos, tá bom? Vamos lá então. Artigo 513, fazer os comentários, né?
O artigo estabelece, pessoal, as regras para a instrução, né, da queixa ou denúncia nos casos de crime de responsabilidade dos funcionários públicos. Ou seja, quando uma queixa, né, que é apresentada pelo querelante, a pessoa ofendida, né, ou a vítima, a denúncia é quando o crime é de responsabilidade do promotor de justiça, apresentá-la, a denúncia. Nos casos de crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, podem ser as duas possibilidades: queixa, crime e denúncia. De acordo ainda com o artigo, a queixa ou denúncia deve vir acompanhada, instruída de documentos ou justificação que indiquem a existência do delito, ou, alternativamente, deve conter uma declaração fundamentada explicando por que não é possível apresentar tais provas. Isso significa que, para iniciar o processo contra um funcionário público acusado de um crime de responsabilidade, é necessário apresentar evidências ou justificar a falta delas. Entendido, 513? Tá. Se você tiver o material em mão, é sempre bom que você leia o artigo e leia o comentário. Leia o artigo e leia o comentário. Aqui eu estou fazendo separadamente, mas vai contribuir, imagino eu, para a aula de vocês. 514. O artigo diz respeito aos crimes afiançáveis, onde cabe fiança, é arbitrada uma fiança. Quando a denúncia ou a queixa, você já sabe o que é, né? Está em conformidade aí com as regras, né? O juiz ordena a autuação do processo. O que é a autuação? Colocar uma capa, uma contracapa, transformar essas folhas todas, essa papelada toda em um auto, nos autos, que é o processo fisicamente falando. A autuação do processo e notifica o acusado para apresentar uma resposta. A notificação é uma citação dele, né? Para que ele apresente resposta, ou seja, a sua defesa por escrito, e o prazo é de 15 dias para isso. Se o acusado não for encontrado ou estiver fora da jurisdição do juiz, um defensor será nomeado para representá-lo e apresentar uma resposta preliminar, que é chamada de defesa preliminar. Olha o 515. O artigo estabelece que durante o prazo de 15 dias concedido ao acusado para apresentar sua resposta preliminar, que é a defesa preliminar, os autos do processo ficarão disponíveis no cartório, onde o acusado ou seu defensor poderão examiná-los. Isso garante o direito de defesa ao acusado, evidentemente, tendo vistas aos autos, poder vê-los, manuseá-los, fazer cópias. Bom, hoje em dia, na grande maioria dos casos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, este artigo não faz o menor sentido, já que os autos dos processos são digitais. Há muitos processos ainda que são físicos, estão sendo digitalizados. Então, está valendo a regra também para essas situações. O artigo 516, pessoal, estipula que o juiz pode rejeitar a queixa ou denúncia se, após analisar a resposta do acusado ou do defensor, ele estiver convencido de que não há crime ou de que a ação é improcedente. Significa que o juiz pode encerrar o processo preliminarmente se considerar que não há méritos nas acusações. Rejeitar a denúncia ou a queixa, pessoal, dá possibilidade aí da parte que, por exemplo, da acusação, entrar com um recurso em sentido estrito, tá? Previsto no artigo 581, tá? E tá no PDF tem a transcrição de todos os casos aqui em que cabe o rese, né? Rese, recurso e sentido estrito, o rese, tá? Muito bem. Vocês têm aí no PDF, se for o caso. 517, ele diz o seguinte, que após o recebimento da denúncia ou queixa
e a decisão de que há mérito nas acusações, portanto, ele vai aceitar, né, receber a queixa ou a denúncia, o juiz manda então citar o acusado. E o procedimento de citação vai seguir as regras estabelecidas conforme mencionado aí no artigo, capítulo 1, título 10, né? Que é o que trata das citações e intimações. Esse capítulo tem lá detalhadamente como devem ser procedidas as citações e intimações. 518. O artigo estabelece que durante a instrução criminal, né, ouvir testemunhas, ou seja, é o que acontece na audiência para instruir o processo e aí o juiz ao final dá uma sentença. Durante a instrução criminal e em outras fases do processo, devem ser observadas as disposições do capítulo 1 e 3 do título 1 do CPP. Significa que as regras e procedimentos gerais de processo penal devem ser seguidos ao longo do processo contra os funcionários públicos acusados de crimes de responsabilidade. O capítulo 1, aí do título 1, do livro 1, é das disposições preliminares, tá bom? Ali contém definições, regras, né, gerais que se aplicam a todo o código, estabelecendo aí os princípios fundamentais do processo penal brasileiro. Já o capítulo 3 do título 1, mencionado aí no 518, trata dos prazos, né? Estabelece as regras, né, de contagem de prazo e como isso se dá, ok? Determina também quando os atos processuais devem ser realizados e como podem ser ou prorrogados ou encurtados. Ainda aí no PDF, quem quiser, explica isso direitoconcursos@gmail.com por apenas R$ 9,90. Tem também um questionário sobre esses artigos com gabarito comentado aí para vocês. Ok, então, próxima aula nossa, nós vamos falar das nulidades e dos recursos em geral. Eu vou ficando por aqui. A linha foi um pouco diferente das anteriores, quis mostrar aqui o material para vocês, mas é legal, a gente fez a leitura do artigo, depois tem as explicações. Vocês podem ouvir as explicações acompanhando os artigos também. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Um grande abraço, até a próxima aula, pessoal.